E aí, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Se não tá, vai ficar. Quero falar pra vocês que o medo de se expor pode não deixar você assumir um compromisso com mudança. E é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Alguns já estão seguindo este canal, já estão inscritos, já conhecem os vídeos que eu já postei antes sobre depressão. E eu quero dizer para vocês que eu tenho depressão, mas a depressão não me tem. Isso é muito sério. E eu quero contar para vocês um pouquinho do que eu tô fazendo, porque às vezes você vê a pessoa feliz, bem arrumada, você vê a pessoa trabalhando novamente e você pensa assim, legal, acabou, tá tudo bem, passou. Não é bem assim. Cada dia é um recomeço, cada dia é uma aceitação, cada dia é uma luta. Deus de levantar da cama, tomar um banho, escovar um dente, ficar mais arrumadinha. É uma luta constante, é uma luta diária e a gente vai vencer, tá? Assim como eu tô vencendo, eu quero que esse vídeo aqui alcance pessoas que estão passando pelo mesmo problema, tá? Eu quero dizer para vocês que depressão, que a situação que eu estou colocando aqui, pode ser, ela é conhecida de várias formas, né? As pessoas conhecem a depressão como doença, conhecem como frescura, conhecem como algo maligno que te afrontou, né? Que você precisa de uma libertação, de uma cura. E nenhuma dessas coisas está errada, tá? E nenhuma das coisas está totalmente certa. A depressão é um excesso de passado. A depressão é uma frustração contínua. Depende, assim, dos casos. Várias pessoas se frustram durante a vida, se frustram como poderia ajudar mais seus pais e não consegue, como pode ser uma boa esposa, uma boa mãe. No meu caso, não conseguir ser mãe, né? Não ter filhos, não gerar filhos ainda. Então, algumas coisas, alguns episódios da sua vida que aconteceu pode te deixar num estágio depressivo, né? E pode te levar a esse estágio. E daí vem a ansiedade, que seria um excesso de futuro. A ansiedade, você já está falando, você está se ansiando com algo que há de vir, né? Então que fique bem claro para você essas duas coisas, e são duas coisas que elas têm mais ou menos a mesma complexidade na maneira que você vai agir para mudar isso, né? E eu quero falar para vocês que eu orava muito, o meu compromisso com Deus nunca deixou de ser o mesmo de quando eu me converti. Eu sempre busquei um Deus verdadeiro, um Deus fiel, e eu sempre pedia para Ele: Deus, eu quero cura, eu quero libertação, eu quero fazer a Tua obra. E Deus quietinho, no canto dele, né, foi deixando eu me descobrir, foi deixando eu passar por tudo isso. E daí veio essa pandemia, veio esse tempo de paradeiro, né, de reflexão, de ficar em casa, como muitas pessoas pediram. E mesmo trabalhando, mesmo continuando a vida praticamente normalmente, né, o depressivo não é normal. Ele não tem a mesma vida que os outros, né? Então, eu acredito que eu comecei a buscar mais intensamente, tá? Intensivamente seria a palavra correta, perdão. E comecei mesmo a me jogar na presença de Deus e falar: Deus, eu sei que tem um jeito de mudar essa minha história. E eu, por 5 anos, estou sofrendo. E por 5 anos eu parei de fazer aquilo que o meu chamado, tá? O meu propósito, eu já conheço, já sei qual é. Então, que o Senhor venha clarificar o meu propósito nessa terra, para que eu possa fazer a Tua obra novamente. E para isso eu preciso de cura, eu preciso de um milagre, né? E Deus, com toda a sabedoria, com todo o poder, coloca pessoas no caminho da gente. Às vezes precisa só disso. Pessoas que venham fazer acontecer na sua vida aquilo que está precisando acontecer, né? E às vezes você se acomoda. E eu comecei a estudar muito, estudar livros, estudar meio de internet, comecei a estudar pessoas, comecei a estudar depressivos, comecei uma busca contínua. E já fazia uns 3 anos que eu seguia o Dr. Juliano Pimentel,
que é um médico maravilhoso, no qual eu indico que vocês sigam, muito sobre alimentação e todas as áreas da vida. E comecei a jornada da semana, jornada Saúde Plena com ele, né? E foi aonde realmente eu comecei a abrir minha mente para esse processo de mudança, porque eu entendi que você precisa de mudança, e essa mudança ela só acontece com atitude, né? Com mudança de hábitos, com coisas simples no dia a dia. E eu conheci logo em seguida o Pablo Marçal, que hoje os dois são meus mentores, são pessoas que eu tenho copiado mesmo, que eu tenho espelhado na vida, e a minha mente foi muito aberta para muitas coisas, né? Você tem crenças que te limitam, tanto familiar como religiosa, você tem coisas que te prendem ao seu passado, você não consegue avançar mesmo, sabe? E eu comecei a avançar de certa forma, comecei a me cobrar uma mudança, e mais ou menos um mês e pouco foi muito difícil, porque eu acordava 4h37 Brasília para ouvir as lives, né, para ser mentoreada, e não foi fácil. Foi paulada em cima de paulada. Quando você se encontra com você mesmo e você vê o que precisa ser feito e o que precisa mudar, é muito difícil. Você tem vontade de desistir. Você fala, não dou conta, não é pra mim, não consigo, eu vou ficar aqui mesmo, no meu comodismo, na minha procrastinação. E você tem vontade de desistir. Mas aí a tua mente já abriu. A partir do momento que a mente expande, não tem como voltar atrás, né? E você começa já uma jornada diferente, uma jornada de aceitação dos seus erros, das suas falhas, de perdão. Muitas vezes você não se perdoa. E você começa a se expor. Esses homens falaram para mim me expor e mostrar quem eu era realmente e quem eu estava. Eu estava há 2 meses e alguns dias atrás, como vocês viram no outro vídeo, uma pessoa depressiva, uma pessoa acamada, né, com muitos quilos acima do peso. E hoje eu digo para vocês que talvez uma das coisas que mais me incomodava, que seria o emagrecimento, eu falo para vocês que ele está acontecendo, eu tô tranquila, eu tô em paz e ele vai acontecer. Hoje é uma das coisas que já flui naturalmente na minha vida. O que importa para mim é as outras coisas, né, que aconteceu. E eu comecei mudanças de hábitos, né, dia a dia você começa, continua com os medicamentos, só para você saber. Médico e medicamento depressivo precisa continuar. Até que você tenha completado um ciclo de grandes mudanças de hábitos, né, de uma nova vida, de uma nova estrutura emocional, física, familiar, espiritual, você precisa continuar firme. Muitas vezes eu mesmo falo por mim, você melhora um pouquinho, já tô bem, beleza, posso diminuir o remédio por minha conta. Muitas vezes eu fiz isso. Não faça isso, não faça isso. Não lute com as tuas próprias forças, porque a força tem que vir de algo maior, tá? Ele colocou os médicos aqui para cuidar de nós, para nos abençoar e para nos direcionar. E o Espírito Santo com certeza vai dar essa direção para você largar no tempo certo. No tempo certo ele vai tirar, né? Porque ninguém merece ficar tomando remédio a vida toda. Mas eu quero falar para vocês que eu comecei a fazer algumas mudanças, inclusive além de acordar de madrugada para ouvir as lives, né? Você começa a treinar, você começa a praticar atividades físicas, exercícios, caminhada, corrida, bicicleta, o que você quiser, academia, seja qual for. Mas começa a fazer alguma coisa, tá? E daí você começa a tomar um banho gelado. O que é isso, banho gelado, Stella? Você coloca um monte de gelo e cai pra dentro? Não. Banho natural, tá? Sem água quente. O que vai fazer com você? Vai te dar um choque de realidade. Porque a gente tá acomodado com algumas coisas na vida. Quando você toma um banho gelado, pra mim foi uma experiência libertadora. Porque na minha vida, jamais eu imaginava passar por isso, né? Meus banhos são muito quentes mesmo. Gosto de água quente.
e você entrar no chuveiro com água assim normal, gelada, ela te leva para um outro nível de realidade. Quem toma um banho de água gelada continuamente consegue dizer não à tristeza, consegue dizer não ao chocolate, consegue dizer não ao fracasso, a muita coisa, porque é um senso de poder, te torna tão real, sabe, tão você, que começa a mudar muita coisa na sua vida. Por isso eu falo para vocês, experimenta o banho gelado, estuda sobre o banho gelado, procura saber mais um pouquinho para você entender o quanto isso pode ser significativo para a sua vida. E foram muitas outras mudanças, como seguir pessoas, né, seguir novas pessoas, fazer com que eu conhecesse mesmo, fazer uma busca na minha autoimagem, né, para que eu pudesse mudar, uma mudança de coisas que eu precisava. Chega de tristeza, chega de dor, chega de medo, de procrastinação, sono, um sono insuportável, vontade de não fazer nada. Ei, será que você foi feito para isso? Deixa disso. Vai buscar mudança, vai buscar uma nova realidade. Você se acha às vezes tão feio, porque o depressivo, ele perdeu tudo. Ele é frustrado. Eu era. Você não quer se olhar no espelho. Você não quer se achar bonito de novo. Você não quer que as pessoas olhem pra você e te elogiem. Porque tudo tá errado. Tudo tá ruim, tudo tá doendo. Já tá tudo fedendo, já tá tudo morto. Tá? E pra você não tem mais nada a ver. Então, sai dessa. Se levanta. E por isso que eu tô aqui. Pra dizer que eu tô aqui pra ajudar quem precisa. A não fazer uma coisa milagrosa. Não, é diariamente, é pouquinho, todo dia. Devagar, sem pressa, tranquila, tá? Mas volta a sorrir.